você? Seja bem-vindo ao Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir este vídeo até o final. Se você gostar, se sentir aquela afinidade no coração, inscreva-se aqui no canal, compartilhe em suas redes sociais e pede para todo mundo se inscrever. É um canal feito para você, onde existem vários temas e todo mundo gosta de saber um pouquinho mais. Tem vídeos para todos os gostos de vários temas diferentes sobre sonhos, intuição, mediunidade, vida passada, regressão de memória. Entra e conheça o Diário da Vida e assista todos aqueles vídeos que você sentir afinidade. E você também pode deixar a sua pergunta para o quadro Respondendo Vocês, onde eu venho aqui e faço um vídeo respondendo a sua dúvida e explicando melhor sobre algum tema, alguma questão que você gostaria de saber um pouco mais. Pode deixar o seu comentário e a sua sugestão de conteúdo. Eu estou precisando de sugestões de conteúdo para os próximos vídeos aqui do canal. E estou aceitando várias sugestões. Por favor, deixe a sua sugestão. O que você gostaria de encontrar aqui no canal? Que tema que você gostaria que eu comentasse nos próximos vídeos? Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, que realmente vai ser muito importante e eu estou precisando de novas ideias para os vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre fatalidade. O que você entende por esse assunto? O que você sabe sobre fatalidade? Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês algumas histórias, algumas situações e alguns exemplos para ilustrar e explicar melhor esse assunto. Porque com exemplos fica bem mais fácil de entender algum tema. Então, assista esse vídeo até o finalzinho e depois deixe o seu comentário me dizendo o que você achou, qual a sua opinião e o que você quer ver nos próximos vídeos. Vamos saber mais sobre fatalidade hoje e algumas histórias que existem por aí sobre isso. No dicionário, a palavra fatal significa algo que está marcado, marcado para acontecer. É algo que está prescrito pelo destino. E a partir de fatal encontra-se a palavra fatalidade, que vem com o significado de um destino inevitável, algo que não se pode evitar. A partir deste conceito, aparece que a única coisa que não se pode evitar é a morte e o nascimento, porque pela lei da evolução, o ser humano só atingirá a perfeição somente através da reencarnação. Então, é necessário essas sucessivas existências para a evolução de todos nós. E a morte é o maior exemplo que existe de fatalidade. É algo que ninguém consegue evitar. Afinal de contas, é a maior certeza que todos nós temos na vida, é a da morte. E o nascimento, a reencarnação, também é visto como algo fatal, porque é necessário acontecer para a evolução de todo ser humano. Vale salientar que o suicídio e o suicídio inconsciente não é considerado uma fatalidade, porque aí tem a ver com o livre-arbítrio, que é uma escolha que a pessoa está fazendo. Então, quando é uma escolha que o ser humano está fazendo de tirar a própria vida, ele está usando o seu livre-arbítrio. E fatalidade, então, tem a ver
com aquilo que não depende da escolha da pessoa. Logo mais adiante eu vou explicar melhor sobre essa diferença entre livre-arbítrio e fatalidade. De acordo aqui com o Livro dos Espíritos, é explicado que fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Isto é sobre as provas físicas, porque para o que é uma prova moral ou tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, como eu já tinha falado, quando você utiliza o teu livre-arbítrio para escolher o que você quer fazer da tua vida, qual o caminho que você quer tomar, quais são as decisões que você quer escolher, você está usando o teu livre-arbítrio e aí não tem a ver com fatalidade, porque algo que é fatal é algo que não se pode evitar e não depende da escolha que você pode fazer. Então, o exemplo que dá para ilustrar bem isto é realmente a questão da morte. Quando é uma morte natural, tudo ao seu tempo, é um caso de fatalidade. Agora, quando você decide, por fim, a tua vida, cometer um suicídio, ou mesmo até um suicídio inconsciente, que tem vídeo aqui no canal sobre isso, se você não assistiu e quer saber um pouco mais sobre o assunto, entra aqui e assiste depois que você assistir esse vídeo. Quando você comete um suicídio inconsciente, também você estará usando o teu livre-arbítrio. Você está decidindo o que fazer. E aí não é um caso de fatalidade. Há certas situações em que pessoas parecem escapar de um perigo de morte para cair logo em outro. Existem muitas histórias, parece que elas não poderiam escapar à morte. E o Livro dos Espíritos ainda explica que quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podes dele vos livrar. Para explicar melhor isto, eu vou contar aqui para vocês uma história que eu li em um livro, que é uma história verdadeira, que aconteceu com dois irmãos, mas cada um teve um destino diferente, relacionado a esse tema. Um dos irmãos, ele estava com uma energia bem pesada. Ele estava sentindo muito ciúme da namorada, muito desconfiado dela, e acabou vendo uma cena que ele interpretou tudo errado. E aí ele ficou tão furioso, tão desesperado com aquilo, pegou o carro e saiu em alta velocidade, sem tomar cuidado com o caminho por onde ele andava e sem prestar atenção em seus pensamentos. E acabou atraindo um acidente de trânsito onde ele acabou desencarnando. E tinha algumas pessoas na família dele que eram dotadas de mediunidade, bem entendidas da doutrina espírita e eram acompanhadas por amigos espirituais. E em um dado momento, né, que eles estavam lá comentando sobre o acidente que podia ter sido evitado, que ele era muito jovem para ter desencarnado, que se ele tivesse agido diferente, ter tido atitudes diferentes, podia ser evitado, enfim. E um dos espíritos de luz que acompanhava um desses familiares dotados de mediunidade explicou que se ele não tivesse desencarnado naquele acidente,
logo adiante teria acontecido alguma coisa que o levaria a um acidente e o levaria ao desencarne, porque era algo que já estava previsto no destino dele de acontecer e não poderia ser evitado. Então, se ele não tivesse visto aquela cena que ele viu e interpretou tudo errado, se ele não tivesse os pensamentos tão desagradáveis, tão negativos naquele momento, e não tivesse entrado no carro e atraído aquele acidente fatal, teria acontecido um outro motivo que o levaria a um acidente. E ele iria vir a desencarnar de qualquer maneira. Porque é aquela história, quando chega a hora, ninguém consegue escapar, não é mesmo? Então essa família recebeu essa mensagem dos amigos de luz, né? Dizendo que nada é por acaso, que o acidente teria acontecido de qualquer maneira, porque já estava programado para acontecer. E aí o outro irmão, um tempo depois, acabou descobrindo uma história que a família dele tinha escondido dele durante toda a vida. E aí ele ficou meio desesperado com aquela revelação, meio revoltado por terem escondido isso dele, e também pegou o carro e saiu. E aquele irmão dele que tinha desencarnado não tinha aceitado ainda a morte, ele ainda estava rondando os familiares e acreditava que a culpa do que tinha acontecido com ele era do irmão. E naquela hora ele conseguia influenciar os pensamentos daquele irmão para tentar levá-lo ao desencarne também, assim como aconteceu com ele. Então ele pegou o carro e saiu, sem direção, sem rumo e bastante atordoado com seus pensamentos não vigilantes, deixando outras forças negativas o induzirem a fazer um percurso estranho e dirigir perigosamente, colocando em risco a sua própria vida. A diferença é que nesta hora que ele saiu tão desesperado assim com o carro, a sua família se concentrou em prece, pedindo ajuda aos amigos da luz, os amigos espirituais, para que o protegessem e não deixassem nada de ruim acontecer. Os amigos espirituais ouviram essa prece e atenderam prontamente. O que aconteceu? Esses amigos espirituais surgiram dentro do carro onde ele estava dirigindo e conseguiram orientar ele pelo pensamento para tomar cuidado e não causar um acidente. Ele acabou captando toda essa energia, esse pensamento, e voltou à consciência que ele realmente estava a caminho de um acidente que poderia ser fatal. E aí ele teve a consciência de que ele estava caminhando para um possível acidente e conseguiu controlar o carro e evitar que o pior acontecesse pela ação da ajuda espiritual. Então, aquilo que eu já comentei no vídeo sobre os destinos diferentes dos suicidas, o poder da prece nessas horas, né? Pela ação da prece, da oração dos seus familiares, os amigos espirituais conseguiram impedir que esse acidente acontecesse. Mas também é aquela história, não estava na hora dele desencarnar, mas ele estava caminhando para um suicídio. E pela ação da prece isso foi evitado. Então são situações diferentes, porque um escolheu usar o seu livre-arbítrio para reagir e evitar que aquele acidente acontecesse. O outro não teve essa escolha,
era algo que já estava destinado a acontecer, e se ele não tivesse desencarnado naquele acidente, iria acontecer alguma outra coisa que iria atrair ele para um acidente fatal. Porque era hora dessas coisas acontecerem, né? Como ainda diz aqui, ó, no Livro dos Espíritos: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada. A resposta vem: não, tu não perceberás, e disso tem milhares de exemplos, como essa história que eu acabei de contar para vocês. Mas quando é chegada a hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então, ninguém vai antes da hora. E quando uma morte acontece é porque era a hora e porque estava no destino daquela pessoa acontecer aquilo daquela maneira. Aqui também fala sobre a infalibilidade da hora da morte, onde diz que as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então, quando não é hora, acontece alguma coisa para ser evitado, né? Olha só o que diz aqui: quando a tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Eu vou contar mais uma história para vocês para explicar isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Teve um caso que uma pessoa, ela recebeu uma mensagem da espiritualidade através de um médium, onde esse médium disse para ela que ela iria ter um livramento na vida dela. Sabe o que aconteceu? O filho dela sofreu um acidente de moto. E ela entendeu que esse seria o livramento. Aquele acidente poderia ter sido fatal, mas não foi. Ele sobreviveu, se machucou um pouco, mas esse acidente era necessário para chamar a atenção dessas pessoas para este choque de realidade, para servir de advertência para o perigo que estava correndo e para tentar fazer essa pessoa mudar as suas atitudes e estar no trânsito de uma maneira mais responsável e mais cuidadosa. Às vezes é necessário as pessoas passarem por este choque para aprender a tomar mais cuidado e valorizar mais a própria vida. Então, talvez essa seria a causa de acontecer tantos acidentes, que as pessoas sobrevivem para contar as suas histórias, para elas poderem aprender alguma coisa com aquilo, né? Tudo que acontece na nossa vida é para a gente aprender algo com aquilo e evoluir desta maneira. Uma outra história que nós podemos lembrar para explicar melhor esse tema é do caso do radialista que sobreviveu ao acidente da Chapecoense. Um acidente que teve várias vítimas e ele sobreviveu. Porém, teve uma situação que ele quase não resistiu ao acidente. E talvez isso foi necessário para ele aprender alguma coisa com aquilo. Talvez ele não estava dando o valor necessário para a própria vida. Então serve como um choque para chamar a pessoa à realidade. E com certeza depois desse acidente ele mudou muitos pensamentos e muitas atitudes dele, dando mais valor à própria vida, mais valor à família e a outras coisas. E era necessário por algum motivo, então, ele passar por tudo isso.
Então, quando acontece uma situação assim, nada é por acaso, sempre é com o intuito de fazer aquelas pessoas envolvidas aprenderem algo e valorizar a própria vida, valorizar os seus laços de família, os seus sentimentos verdadeiros, as suas histórias, e fazer as pessoas aprenderem algo com aquilo. É um choque para a realidade. E foi um ano ou dois depois, ele acabou desencarnando devido a um infarto enquanto jogava futebol. Olha só como são as coisas, né? Ele sobreviveu a um acidente trágico, daqueles que várias pessoas desencarnaram, mas por algum motivo ele precisava sobreviver, passar por tudo aquilo que ele passou, aprender alguma coisa, estar mais esse tempo junto com a família, porque não era a hora dele e porque ele precisava aprender algo muito importante com tudo aquilo, e teve essa oportunidade de evoluir mais um pouco, de vivenciar outras histórias, outras situações. E quando foi o momento certo, aconteceu a fatalidade do desencarne dele. Então, como acontece esses acidentes aéreos onde existem vários desencarnes e muitas pessoas sobrevivem para contar a história, tudo isso acontece por um motivo. Quando chega a hora de algumas pessoas, aquelas acabam desencarnando no momento em que o destino reservou para elas. E as que ainda não é hora delas partirem deste mundo, elas acabam sobrevivendo, mas elas são envolvidas naquele tipo de acidente porque elas precisam passar por aquela situação para dar mais valor à vida, à família, às suas relações e principalmente para ter esse choque, para despertar, para aprender um pouco mais com a vida e com essas situações que acontecem. Também podemos citar os casos de guerras, de acidentes ambientais, que existem muitos casos de desencarnes coletivos. E muitas pessoas, então, precisam passar por aquela situação e sobrevivem por algum motivo. Tem também a questão da expiação, que essas pessoas elas precisam passar por aquilo de alguma maneira para expiar algo que cometeram no seu passado, porque tudo é uma consequência, né? Tudo que acontece hoje é uma consequência do que a gente já fez no passado. Então, se as pessoas elas passam por essas situações, é a vida chamando a atenção delas para elas aprenderem algo com tudo isso. E dessa maneira consigam evoluir cada vez mais. E também com todas essas situações de guerras, desastres, acidentes, acontece de muitas pessoas perderem tudo o que têm, né, os bens materiais. E isso serve para chamar a atenção principalmente das pessoas que são mais materialistas, muito apegados àquelas coisas e de repente perdem tudo. Isso também é um tipo de choque para despertar essas pessoas para as virtudes da vida, para aquilo que realmente importa para elas, aquilo que realmente é importante, que elas precisam cultivar. E dessa maneira elas estariam também passando por uma situação de desapego material, aprendendo a não serem tão materialistas, aprendendo forçadamente o desapego de todas essas coisas e dar mais valor à própria vida e mais valor às suas relações, seja familiares, seja dos amigos, seja os seus sentimentos. E de uma certa maneira essas pessoas elas acabaram escolhendo isso para elas. Elas decidiram passar por esse tipo de situação
essas pessoas, elas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção para poderem exercitar a sua paciência e a sua resignação. Então, para diferenciar a fatalidade e o livre-arbítrio, o Livro dos Espíritos ainda traz que a fatalidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da sua vontade. Ou seja, é algo que você não escolhe, é algo que está predestinado a acontecer e vai acabar acontecendo na hora que é necessário. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre por conseguinte a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. E então, quando o ser humano escolhe que caminho que vai seguir e o que vai fazer da sua própria vida, isso está ligado ao livre-arbítrio. Então, para definir tudo o que diz respeito a coisas materiais está ligado à fatalidade, e o que diz respeito a coisas de moral está ligado ao livre-arbítrio. Assim conseguimos diferenciar e explicar melhor esse tema. Então, a fatalidade é aquilo que a gente não consegue evitar e que de alguma maneira vai acabar acontecendo, porque assim é para ser. Por exemplo, quando alguém está passando em uma ponte e a ponte desaba, bem naquela hora que justamente aquela pessoa estava passando ali, ou uma pessoa está caminhando na rua tranquilamente e de repente uma marquise desaba sobre ela. E nesses casos acontece o desencarne. Por quê, né? Muitas pessoas ficam se perguntando por que, como que foi acontecer isso justamente na hora que aquela pessoa estava naquele lugar, naquela hora, acontece uma coisa dessas. Vai desabar um negócio justamente em cima daquela pessoa e a pessoa vai vir a desencarnar. Assim, de repente. Então, isto é um caso de fatalidade. Quando o destino leva a pessoa para aquele lugar. Porque chegou a hora de acontecer aquilo. E quando acontece, de chegar a hora daquela pessoa desencarnar, precisa haver um motivo para isso acontecer. Então, a morte é o maior exemplo que existe de fatalidade para explicar esse assunto. E também o nascimento é considerado uma fatalidade, porque é necessário para a evolução do ser humano. Então, eu espero que eu possa ter sido esclarecedora nesse assunto, que você consiga ter entendido um pouco melhor sobre esse tema. E vamos refletir sobre essas histórias que acontecem por aí, que a gente está vendo todos os dias. Fatalidade é aquilo que a gente não consegue evitar. De alguma maneira iria acontecer. Se não fosse daquela forma, alguma outra coisa iria acontecer para levar aquela pessoa a um desencarne. Vamos pensar melhor sobre isso, reflita mais sobre as histórias que você conhece relacionadas a esse tema. Eu espero o seu comentário, a sua pergunta. Não esqueça de deixar uma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. Eu realmente estou precisando, a minha criatividade está se esgotando. Sobre o que nós vamos conversar no próximo vídeo. Me conta sobre o que você quer saber. Que tema que você quer que eu traga aqui para o canal. Estou esperando o seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento do canal. Muito obrigada por você ter me feito companhia neste vídeo. Obrigada por você estar aqui no Diário da Vida. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações.
se você quer saber todas as novidades que acontecem por aqui, porque senão o YouTube não vai te avisar de nada se o sininho não tiver acionado para receber todas as notificações. Obrigada pela sua atenção, por você ter assistido esse vídeo até o final. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.